Vamos falar hoje como lidar com a fase tão desafiadora dos 2 anos, em que as birras são extremamente frequentes, em que a criança entra num modo muito resistente em diversas situações do dia a dia e a gente, enquanto pais, tende a se sentir muito mais cansados, sobrecarregados, principalmente do ponto de vista emocional. Eu vejo que principalmente nos primeiros meses de vida, a gente sente muito cansaço físico, geralmente. Mas nessa etapa do desenvolvimento, o cansaço emocional ele tende a se sobressair e é muitas vezes nesse momento, inclusive, que os pais acabam perdendo muito o controle emocional, gritando, tendo explosões de raiva, por conta justamente desse esgotamento. E é por isso que eu quero ajudar vocês a lidarem melhor com essa fase, trazendo uma perspectiva diferente e também várias dicas. Então, bora comigo, eu sou Natana, psicóloga, e aqui neste canal eu falo sobre criação de filhos. Não deixem de se inscrever e curtir esse vídeo se fizer sentido para vocês. Eu sei que a gente está muito acostumado a falar da fase dos 2 anos do ponto de vista adulto, então nós elencamos muito os nossos desafios enquanto pais de crianças nessa faixa etária, o nosso cansaço, mas eu quero trazer para vocês a perspectiva da criança em relação a essa fase, porque pensando inclusive no que eu estou vendo que o Pedro está passando nesse momento, uma questão que me pega muito e pega também o Gabriel, nós estamos volta e meia conversando inclusive sobre isso, é o quanto que para criança essa fase é difícil, porque geralmente é uma fase marcada por muitas mudanças significativas e muitas retiradas de conforto da criança. Então, além de tudo que está acontecendo no cérebro dela, em que ela ainda não tem uma maturidade cognitiva para gerenciar e regular muitas emoções, ela também está perdendo muitos confortos, muitos símbolos de segurança, inclusive, que ela tinha até então e que ela está precisando se adaptar à vida sem essas coisas. Então, por exemplo, geralmente a gente faz o desmame nessa fase. Nós fizemos o desfraude, a questão de crianças que usam chupeta, a gente retira muitas vezes a chupeta dela. A questão de crianças que começam na escolinha, então tem adaptação escolar, tem uma série de coisas que vão simultaneamente acontecendo. Inclusive, eu tenho um kit que eu vou deixar o link aqui para vocês, que se chama Estou Crescendo, em que a gente desenvolveu vários recursos para ajudar a trabalhar essas mudanças, considerando principalmente os desafios dessa fase dos 2 anos e como a gente pode proporcionar isso de uma maneira mais leve para os pequenos. Mas eu vejo que é muito importante nós termos essa sensibilidade de que não é difícil só pra gente, que também é muito difícil pra criança e que são mudanças que mexem muito com elas num momento em que elas ainda não estão maduras emocionalmente para lidar de uma forma regulada, digamos assim, com tudo isso. E quando nós partimos desse olhar com mais empatia para aquilo que a criança está passando e não só aquilo que nós estamos passando enquanto adultos, com certeza essa compreensão, essa sensibilidade nos ajuda a ter mais equilíbrio emocional e não perder o controle diante de muitas demandas, pensando que isso não vai resolver nada, pelo contrário, só vai agravar a situação. Uma outra questão que eu vejo que é muito importante e que eu venho refletindo muito ultimamente é que eu vou contar algumas coisas que eu, Natana, enquanto mãe, optei e que hoje em dia elas têm consequências, tanto positivas quanto negativas. Mas isso também é uma autorresponsabilidade importante de nós termos enquanto adultos, porque às vezes a gente quer só o lado bom das escolhas que nós fazemos, mas todo o caminho ele tende a ter as vantagens e as desvantagens dele e o que realmente assim vai definir se a gente deve ou não pegar esses caminhos é o peso que a gente dá para cada uma das coisas. Então, pesando elas, pesando vantagens e desvantagens, para mim pesou mais as vantagens que eu teria com essas escolhas que eu vou compartilhar com vocês que eu fiz, do que as desvantagens. Porém, não quero dizer que eu não esteja muitas vezes também colhendo as desvantagens. Como assim? Deixa eu explicar na prática para vocês. Eu escolhi amamentar o Pedro
no primeiro 1 ano e pouco de vida dele, ele mamou livre demanda, então muitas vezes ele mamava cada 1 hora e pouco, 2 horas. Isso já grandinho, gente, já tinha feito introdução alimentar, ele mamava frequentemente e isso fez ele ter uma saúde excelente. Ele é um menino muito saudável, muito forte, ele sempre teve um desenvolvimento muito bom do ponto de vista físico. Mas claro que ele se apegou a mamar e hoje eu tenho ele com 2 anos e 3 meses, completando hoje, no dia que eu estou gravando o vídeo. E ele não quer, obviamente, desmamar, porque ele gosta disso. Então, eu tenho a desvantagem agora de ter esse desafio em relação ao desmame dele. E não só a questão do processo do desmame, que ele não é fácil para a mãe, ele não é fácil para a criança. Especialmente quando a criança já é mais velha, ela já tem toda essa noção, ela já tem um apego cada vez maior ao mamazinho dela. Mas também porque eu vi que isso fez ele ter alguns hábitos diferentes de muitas crianças que não amam. Então, o Pedro, por muito tempo, até 1 ano e 9 meses, ele acordava para mamar no meio da madrugada. Então, ele não dormia a noite toda, embora tivesse dormido ali quando era bem bebezinho, mas depois que ele viu como era bom mamar de madrugada, ele começou a sempre ter esse hábito de acordar, me procurar muito mais durante a noite, querer vir muito mais para nossa cama, mesmo a gente colocando o bercinho dele do lado da nossa. Então, consequentemente, eu tive um sono muito mais prejudicado, ele também por conta desse apego, mas o que pesou para mim, mais do que isso, foi os benefícios da amamentação. Diferente, por exemplo, de crianças que eu vejo que não mamam desde recém-nascidas e que às vezes acabam tendo um sono melhor no sentido de não despertar, não procurar mamar, mamadeira, daí no caso, durante a noite, porque eu vejo que é um estímulo diferente, né? A questão do mamar, mamadeira ou mamar no peito da mãe, pensando nessa questão a mais, né, que a amamentação proporciona de vínculo ali, de a criança ter esse contato muito afetivo com a mãe durante a noite. Então, teve isso, né? Que eu não quero também dizer que crianças que não mamaram vão dormir a noite toda, que é uma garantia, mas é mais comum acontecer essa questão do despertar mais frequente, da criança ter mais resistência para aquelas que foram acostumadas a mamar desde sempre, especialmente livre demanda. Uma outra coisa que eu observo muito nitidamente: fato de nós termos optado pelo Pedro dormir no nosso quarto até o momento que ele se sentisse seguro para ir para o quarto dele. Porque a gente, quando ele chegou, né, a gente chegou com ele da maternidade, não queria deixar ele num ambiente diferente do nosso. Nós tínhamos muita preocupação com a segurança, inclusive física dele, aquela questão que a gente se preocupa com o bebê se engasgar, que acontece alguma coisa que a gente não vê de imediato. Então, ele dormia do nosso lado e quando ele descobriu que da cama dele dava para ir para nossa, ele foi buscando muito por isso e muitas vezes ele queria dormir a noite toda com a gente acabava deixando, ou pelo menos vir uma parte da noite. E hoje ele está fazendo a transição para o quarto dele, foi uma coisa que faz uma semana que ele começou a pedir, mas que é um processo diferente de uma criança que sempre dormiu no próprio quarto. Essa criança, ela nem conheceu o que é dormir com os pais, o que é esse aconchego. Então, a tendência é que vai ser muito mais natural, automático, que não vai ser um enfrentamento que a gente vai ter que fazer com a criança. Diferente do nosso caso, que a gente está gradualmente, já que o Pedro pediu agora para ir para o quarto dele, fazendo esse processo com ele. Então, agora, nas últimas noites, eu estou indo dormir lá com ele no quarto dele, porque eu vi que se ele dormia sozinho, em 1 hora ele acordava e ficava com insônia, porque ele ainda não está seguro o suficiente para passar a noite toda dormindo sozinho lá. Mas a gente está trabalhando para gradativamente ele desenvolver essa segurança, considerando esse caminho que nós escolhemos. Um outro caminho: eu e o Gabriel trabalhamos de casa e passamos o dia com ele. Embora a gente tenha ajudas, mas ele está sempre na nossa presença. Então, naturalmente, ele é muito mais apegado, ele tem mais dificuldade de ir com outras pessoas, ele tem uma dependência maior da nossa presença, porque ele se habituou e foi acostumado desde sempre a ter a nossa presença. Quando eu peso vantagens e desvantagens disso, eu vejo que pro desenvolvimento emocional
é muito mais benéfico a criança estar com os pais mais do que com outras pessoas na primeira infância dela. Mas claro que isso vai fazer com que a criança demande mais dos pais, com que ela seja mais resistente a outros vínculos, pensando que a fonte de segurança dela é ainda mais fortalecida na figura dos pais. Então, isso nos faz, por exemplo, nos privar de muitas coisas, assim, que a gente não, por exemplo, a gente não sai, eu e o Gabriel, um final de semana e deixamos ele na casa de alguém, porque ele não dorme ainda em outro lugar, ele só dorme com a gente, né, com a nossa presença na nossa casa, ele só fica com a gente, a não ser em situações como eu já contei no vídeo anterior, que a gente vai tentando acostumar ele para ir aos poucos fazendo esse enfrentamento e preparando ele, inclusive, para a fase que ele iniciar na escolinha. Agora, por exemplo, a gente optou por não dar chupeta para ele. Ele nunca usou chupeta, nunca usou mamadeira, nada disso. Então, esse é um problema que nós não temos. Não é uma coisa que a gente hoje está precisando pensar em formas dele largar isso, porque ele não conheceu isso. E o que eu estou querendo dizer? Por que eu estou trazendo esse outro ponto contrário para vocês? Porque é muito sobre isso, gente. É a gente entender que existem escolhas que a gente faz quando os nossos filhos nascem e que elas vão gerar essas consequências não só de imediato, mas lá na frente, que é o que eu estou passando hoje. Eu estou tendo consequências de decisões que eu tomei no início, quando o Pedro nasceu, mas foram escolhas muito conscientes, o que me faz aceitar essas consequências, aceitar essas necessidades agora de adaptações, de mudança, de desmame, de adaptação do próprio quarto, de autonomia do Pedro de ficar um pouco sem a gente. Aceitar que isso vai ser um processo mais desafiador e que nós temos que encarar e assumir a responsabilidade por essa decisão, porque nós escolhemos os benefícios disso. Teve muito benefício para o desenvolvimento dele essas escolhas. Então, eu vejo que é muito sobre a nossa autorresponsabilidade e sobre a gente decidir de maneira consciente os caminhos que a gente vai pegar com a criança, entendendo que não existe caminho livre de consequências, tanto positivas quanto negativas. Tá bom? Espero que ajude vocês. Um abraço e até breve.